O que são os efeitos vibracionais dos óleos essenciais? Esse é o assunto que eu vou abordar nesse vídeo e trazer um pouquinho também da relação que tem dos efeitos vibracionais com a psicoaromaterapia. Meu nome é Patrícia Moura, eu sou aromaterapeuta, trabalho com os óleos essenciais, especialmente no cuidado das nossas emoções, do nosso comportamento. Então, quando a gente ouve falar, os óleos essenciais atuam no nível físico, no nível emocional, no nível energético. Como é que isso acontece? E de que maneira a gente pode entender um pouquinho mais sobre esse assunto, até para poder absorver melhor todas as possibilidades, todos os benefícios que os óleos essenciais oferecem num tratamento da psicoaromaterapia ou da aromaterapia. Bom, quando a gente fala de efeito físico do óleo essencial, nós estamos vendo principalmente a ação dos componentes químicos, ou seja, daquela composição natural, que é extrato de planta, enfim, aquele extrato natural que vem super concentrado e entra em contato através da corrente sanguínea, dos nossos pulmões, ou mesmo da derme, ou mesmo do olfato, ele vai entrar em contato com todos os nossos órgãos e células, então vai ter uma ação física. Por isso que a gente fala, o óleo essencial tem uma ação anti-inflamatória, ou antibacteriana, antifúngica, ou ele promove uma reação de resposta imunológica. Enfim, a gente vai pensar num efeito físico do óleo essencial. Isso é amplamente estudado na aromaterapia, especialmente na aromaterapia integrativa, onde a gente olha o corpo relacionado com os outros aspectos. Mas aí estaríamos falando, nesse caso, dos efeitos físicos. Os efeitos emocionais, eles são mais percebidos quando a gente utiliza os óleos essenciais na psicoaromaterapia através da inalação, que é quando a gente vai estar inalando, né, respirando, inspirando aquela molécula do óleo essencial puro, concentrado, e vai entrar em contato com o cérebro através do sistema límbico, que está relacionado ao nosso comportamento, humor, às nossas emoções. Então, esses seriam os efeitos físicos e emocionais nas suas principais vias de absorção, vamos dizer assim, de uma forma bem simplificada. O efeito vibracional do óleo essencial, ele pode ser percebido pelo simples contato, pela simples proximidade da pessoa, né, ou do ambiente, com aquele óleo essencial. Isso a gente vai encontrar uma explicação muito mais aprofundada se analisar campo de informação, se analisar a própria base conceitual da física quântica, onde a gente tem a frequência de onda, né, a frequência magnética ou eletromagnética de todos os seres. Tudo que existe no universo vibra, porque tem lá dentro do átomo tem um elétron, tem uma frequência ali, uma emissão de onda que acontece e que vai ser percebida então pelos outros seres que estão presentes naquele mesmo ambiente. Estou falando de uma forma bem simplificada. A gente imagina ali que tem uma determinada frequência e ela está entrando em contato com a que está próxima e consequentemente interferindo nessa frequência. Isso acontece se a gente pensar, som é uma frequência de onda. Então, assim como o som é uma frequência, as cores também têm uma frequência e na verdade, assim, pensando no conceito, né, que a onda, ela é uma transmissão de energia. A frequência é uma grandeza que mede o número de vezes que a onda oscila pelo tempo, né, por segundo, por minuto. Então a gente tem aí uma presença de frequência em todos os corpos, todos os órgãos, todos os seres, eles têm esse movimento, é possível medir essa unidade de frequência. E aí eu até coloquei num post que eu fiz no meu site, no blog, um experimento, eu coloquei imagens de um experimento que foi feito pelo Dr. Masaru Emoto sobre as moléculas da água em contato com dois óleos essenciais, óleo essencial de camomila e de erva doce. E no experimento, então, ele fez o registro fotográfico, ele fotografou a molécula da água depois de exposta ao óleo essencial de camomila. O formato que ficou a molécula de água reproduz a aparência de uma flor de camomila. A mesma coisa aconteceu
com relação ao óleo de erva doce. Então é muito interessante, vale ver essas imagens. Eu coloquei lá no meu blog, num artigo que eu fiz sobre esse assunto de frequência. O livro é Mensagens da Água, do Dr. Masaru Emoto. Então, sobre esse assunto, a gente pensar como que o efeito vibracional dos óleos essenciais ele vai atuar num tratamento de psicoaromaterapia pelo simples contato, pela simples exposição de uma pessoa que é também composta de órgãos, moléculas, partículas, todas elas numa determinada frequência de onda. Então a gente tem um ser exposto a uma natureza viva que o óleo essencial tem ali uma frequência atuante, viva. O que isso provoca na pessoa, ou muitas vezes a gente usa esse efeito vibracional também no ambiente. Algumas mudanças que a gente percebe quando usa o óleo essencial na psicoaromaterapia vêm do aspecto físico, como eu comentei, né, da bioquímica. Outros vêm do estímulo do sistema límbico, então que vai ser também um efeito químico, né? A gente vai ter esse estímulo na região que controla os nossos comportamentos, humor, vai ativar neurotransmissor, vai ativar hormônio, vai ativar internamente a produção de determinados elementos que vão ter uma resposta nas nossas emoções, nos nossos sentimentos também. Mas, acima de tudo, a gente tem aí um efeito vibracional, que é entrar em contato com aquela informação daquele óleo essencial, daquela planta, daquele elemento da natureza, do recado que ele traz, daquela frequência que ele emite, dizendo dando uma determinada direção, uma determinada ordem, como um comando de cura para o processo que a gente está. Então é muito interessante sentir os três efeitos combinados: físico, emocional e o vibracional. O vibracional a gente sente quando utiliza, às vezes até o próprio colar, né? Eu tô com uma gota do óleo essencial puro, tô inalando, mas eu também tô sentindo, eu tô em contato com essa informação aqui próxima, essa emissão de frequência daquele óleo essencial. Então, alguns efeitos a gente observa que são vibracionais. Eu fiz também um outro artigo onde eu falo de alguns componentes químicos presentes nos óleos essenciais e os seus efeitos vibracionais. Então, é muito interessante a gente olhar, por exemplo, a família dos monoterpenos, que vai trazer mais descontração, alegria, leveza, são estimulantes, também auxiliam processos de limpeza energética. Então aí a gente começa a entender como é que aquele óleo essencial ele pode promover uma ação na pessoa que não é apenas pelo seu estímulo bioquímico, vamos dizer assim. Então esse era um assunto que eu queria trazer, né, como um convite para reflexão, para compreender e também experimentar os efeitos emocionais e vibracionais dos óleos essenciais. Espero que tenha sido útil. Deixa aqui teu comentário ou se curtiu, enfim, ou se tem alguma pergunta, e a gente se vê no próximo vídeo.